o Lula mandou o ministro da Justiça, o Dário Duringer, ir lá para os Estados Unidos e implorar para o Donald Trump para não classificar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é te perguntar, na sua visão, no seu posicionamento, no seu entendimento, o Comando Vermelho e o PCC devem ser classificados como organização terrorista? São organizações terroristas ou você acha que são só criminosos comuns? Coloca no comentário, porque o que aconteceu ontem na Bahia chocou de tal maneira que fez muitos, mas muitos que antes estavam defendendo que é uma questão de soberania, que não podemos deixar mudar de posicionamento. Ontem o Comando Vermelho teve a capacidade de entrar na casa de uma família e executar a tiros nada mais, nada menos que um bebê de 1 mês de idade. Eu vou mostrar isso aqui para você e nós vamos debater este caso e muitos outros aqui. Também quero comentar a ameaça de enforcamento que o Lula fez contra o Flávio Bolsonaro, além do erro histórico, grosseiro que ele cometeu. Eu, na hora, no afã de ler a matéria, nem eu tinha percebido, mas além do erro histórico e grosseiro que o Lula cometeu, agora o Lula vira alvo de uma ação do Flávio Bolsonaro por causa dessa incitação à morte do Flávio Bolsonaro. Por causa do Lula, pois é, o mercado acendeu um sinal vermelho. O mercado agora diz que esse avanço populista do Lula pode prejudicar demais o Brasil e que o mercado não aguenta mais 4 anos de Lula e pode ser que solte a mão do Lula de uma vez por todas. E aí, as duas últimas matérias que eu quero tratar com vocês é sobre o Trump enviar seu soldado fiel, matéria da Ana Paula Henkel. Trump envia um soldado fiel para vigiar Lula no Brasil. É exatamente sobre esse tema que nós vamos falar. E também sobre corrupção. Pois é, a gente vai falar sobre algo que tem a ver com a fraude do INSS. Então hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Seja muito bem-vindo, é sempre uma honra e um prazer enorme estar aqui com você, trazendo conteúdo, trazendo informação com a melhor qualidade possível. Hoje, este é o nosso primeiro editorial do dia. Muito obrigado por me receber, por estar me aceitando na sua casa neste café da manhã, tá bom? Dito isso, vamos para cima, vamos de informação. Matéria do editorial central. Diante da ameaça de enforcamento, Flávio Bolsonaro vai ao STF contra Lula. Pois é, você deve ter assistido o vídeo ontem em que o Lula, ele faz uma comparação esdrúxula, falando que o denunciador do Tiradentes foi para a forca. Então, mas que eu saiba, quem foi para a forca foi o Tiradentes, né? Pois é, mas o Lula, além do erro grosseiro, além do erro histórico, né, sem precedentes, está sendo classificado a fala do Lula como se fosse um salve do crime organizado para dar um basta no Flávio Bolsonaro. Ele disse que o Flávio e toda a família Bolsonaro são traidores. E assim como o Joaquim Silvério, que denunciou o Tiradentes, foi para a forca, e não foi ele, foi o Tiradentes, que é a vítima, que foi para a forca, assim como o Joaquim Silvério foi para a forca, é isso que merece os traidores. Então, se você pegar uma estrutura de lógica e entender o seguinte, Flávio Bolsonaro, na visão de Lula, é traidor. Na visão de Lula, traidores devem ir para a forca, devem morrer. Logo, se Flávio é considerado traidor e se traidores têm que morrer, na visão de Lula, Flávio tem que morrer. Vocês lembram daquelas aulas de silogismo, de lógica? Pois é, não sei se vocês já viram essas matérias aí. Mas a grande questão é que ficou nítido e claro, né, a intenção do Lula. E aí, o Flávio Bolsonaro levou ao STF. A ameaça explícita de enforcamento proferida pelo petista em Palanque acende alerta máximo na equipe do senador, que passa a enfrentar riscos reais à integridade. Quem chegou a fazer um vídeo falando sobre essa ameaça foi o Eduardo Bolsonaro. Primeiro nós vamos assistir o vídeo do Eduardo Bolsonaro, depois do vídeo nós vamos assistir a resposta do Flávio Bolsonaro em relação a esta ameaça do Lula. Esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele.
e são, na verdade, vendilhões da pátria. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Lula prega justamente aquilo que ele diz combater. Lula, nós não somos vendilhões, porque a gente não foi nos Estados Unidos falar com o presidente Trump para entregar as terras raras brasileiras em troca de proteção à CV e PCC. A gente não foi tratar das riquezas do Brasil e depois pedir como contrapartida para que o Trump parasse de conflitar com a China. Você já se imaginou? Você vai falar com o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo. Aí você fala para ele, vou entregar as terras raras. E aí o Trump retorna, tá, e o que você quer em troca? Aí você fala, eu não quero que você brigue com a China? Eu não quero que você coloque o CV e o PCC como narcoterroristas? A quem que esse presidente Lula representa? Certamente não é o cidadão trabalhador, que tem seu celular roubado, ou por vezes até algo pior acontece, e ele não terminou nem de pagar o celular dele. Chegou a hora de dar um basta no crime organizado, e isso passa por mudar a presidência da República. É muito fácil de você escolher. Em outubro, não é Flávio Bolsonaro contra Lula, é Lula contra os brasileiros. Um abraço, fique com Deus. Aí, né? Essa declaração do Eduardo Bolsonaro. E aí o Flávio Bolsonaro, durante um ato já de pré-campanha que aconteceu em Minas Gerais, o Flávio Bolsonaro, inclusive, falou, né, sobre o Lula ameaçar ele de morte. Ou seja, depois de ter entrado com a ação, ele ainda fez este comentário aqui. Olha só. E aqui... Não sei se vocês perceberam, mas o pessoal tá gritando fora Lula. Eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos. E você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem. E quando... É muito sério, e veja como é que Deus faz as coisas. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos e quase um século depois a nossa República foi proclamada. E eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Mas agora, preste atenção, gente. Preste atenção no nível de maldade, de ódio do Lula. Eu conheço o vagabundo de longe. E o Lula não é tecnicamente um vagabundo difícil de identificar. Mas o que ele fez? E eu quero de verdade acreditar que não seja verdade. É uma coisa chamada apito de cachorro. Sabe o que é apito de cachorro? Quando você funciona dando comandos a ele pelo apito, o ouvido do ser humano não é capaz de ouvir o som que sai desse apito de cachorro. O que é que o Lula fez? E eu espero que isso não seja verdade. Bastou eu atuar contra PCC e Comando Vermelho. Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano, que ele dá uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas me executarem. Eu, de verdade, peço a Deus que não tenha sido essa a intenção dele. Porque se foi, esse cara tinha que estar preso. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer desencorajar, que ele vai me fazer desistir do meu Brasil. Pelo contrário. Depois dessa fala de hoje, eu tenho ainda mais convicção que isso aqui é projeto de Deus. Eu tenho ainda mais convicção que eu tenho vocês do meu lado. Eu tenho ainda mais convicção da responsabilidade que eu carrego de mudar de verdade esse Brasil. Pois é, fala forte ali do Flávio Bolsonaro. E aos poucos, o Flávio Bolsonaro vem ganhando, né, força, vem ganhando, vitórias. Ele veio acertando muito na última semana, depois
do impacto que veio, e não adianta você tapar o sol com a peneira, né? Veio o impacto gigante com o áudio do Vorcar. O Flávio se recuperou e se recuperou muito bem. A Ana Paula Henke fez uma análise. Flávio Bolsonaro reage à denúncia que poderia ser enforcado. Só um trechinho aqui da Ana Paula Henkel. O presidente Lula voltou a criticar a família Bolsonaro ao comentar as tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Durante evento em Goiás, o petista afirmou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro atuaram junto ao governo americano contra os interesses brasileiros. É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria. Bom, quero jogar para a Ana, mas a gente precisa fazer a reparação histórica aqui, porque o presidente Lula enforcou o cara errado, né, ali na comparação. Meu Deus então a do gente céu. precisa, na verdade, o Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira, ele não foi enforcado. Ele, inclusive, ele foi compensado pela coroa portuguesa por ter sido o delator. Quem foi enforcado foi justamente o Tiradentes. Então é importante a gente fazer esse registro histórico, Ana. Antes de te ouvir, eu quero até trazer uma nota à imprensa que foi divulgada pela assessoria do senador Flávio Bolsonaro, que disse o seguinte em relação justamente a essa fala do presidente Lula. Abro aspas para a nota oficial. Flávio Bolsonaro irá denunciar ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal crimes praticados por Lula. No dia de hoje, 2 de junho de 2026, Lula afirmou que o senador deveria ter o mesmo destino que Tiradentes e ser morto por enforcamento. De acordo com Flávio Bolsonaro, a fala do presidente configura crime de ameaça e de incitação ao crime. Fecho aspas para a nota oficial do senador. Deixa eu jogar para a Ana para a gente seguir aqui com os comentários. Eu acho que nós temos uma lista de gafes históricas, né, do Lula. A gente precisa atualizar. Agora, a incitação ao crime é o mínimo, né? Isso é incitação ao assassinato, à morte do senador Flávio Bolsonaro. E lembrando que um ministro do Supremo Tribunal Federal, o nome dele é Alexandre de Moraes, uma vez ele disse o seguinte: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Gostaria de saber onde está esse ministro Alexandre de Moraes que disse isso, né? O problema é que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato, ele agora, mais uma vez, né, provavelmente já teria um alvo nas costas, como seu pai sempre teve. Ele agora, como vai ser a campanha do Flávio Bolsonaro? Pois é, como o próprio Paulo Figueiredo, aí deu uma trava-língua, tinha dito, é um salve, né? E aí, só para encerrar, CNN, Flávio Bolsonaro vai ao STF após Lula falar sobre enforcamento. O presidente Lula falou hoje sobre a possível taxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos a partir do dia 15 de julho. Em um ponto do discurso feito hoje fora de Brasília, o presidente se referiu ao senador Flávio Bolsonaro e ao deputado cassado Eduardo Bolsonaro como traidores da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões. Não vou colocar isso aqui de novo, mas deu para vocês entenderem, né? E aí a própria CNN fez a matéria aqui, ó. Flávio vai ao STF após Lula sugerir que traidores merecem ser enforcados. Então, ou seja, a ação do Flávio Bolsonaro agora vai para o STF. Aí eu sou capaz de apostar com vocês aqui, hein? Na visão de vocês, qual será o posicionamento do STF? Capaz de condenar o Flávio por litigância de má-fé, né? É possível condenar o Flávio por litigância de má-fé quando uma como é que chamou? A menina lá, uma comissária de bordo, falou pro policial: eu não gosto do Flávio Dino. Aí já é uma ameaça à vida do Flávio Dino, abre-se uma investigação
contra a menina lá, todo o STF faz uma nota de solidariedade ao Flávio Dino. Agora, o Lula, vendo que o Flávio está na mira do Comando Vermelho do PCC, faz uma fala dessa, né, que para alguns foi classificado como um salve, tipo, vão lá e façam isso, né? Mas a situação para o Lula não está nada fácil. O mercado acende sinal de alerta com o avanço populista de Lula. Estrategistas financeiros demonstraram forte preocupação com o desequilíbrio fiscal, enquanto empresas de Nelson Tanuri, por exemplo, amargam rejeição total de investidores na B3. A verdade é que o mercado já está pulando fora. Os estrategistas do mercado financeiro já entenderam que o Brasil não aguenta, não suporta mais 4 anos do governo Lula. As contas não fecham, a questão fiscal não bate, a questão fiscal não fecha. E isso aí, se não for solucionado, se não chegar a um resultado necessário, meu amigo, aí como que vai ficar? Né? Ou seja, como que o Brasil aguenta mais 4 anos do governo Lula, do governo PT? Não aguenta. Então, o caminho agora é esperar, sem sombra de dúvidas, que em 2026, né, a quimioterapia funcione e que a esquerda seja extirpada do poder. Agora, esta matéria aqui é poderosa, essa é importante. Trump envia seu soldado fiel para vigiar Lula no Brasil. A gente já tratou desse assunto, só que novas revelações acabaram de chegar. Aos 38 anos, o líder republicano da Flórida, aliado íntimo da ala ideológica de Washington, assumiu o posto de embaixador do Brasil para enquadrar a agenda externa do governo do PT. O cara vai ficar aqui na cola do Lula, só observando o que está rolando. E aí, se já está numa situação complicada para o Lula, se já está num atrito internacional muito grande entre Lula e Trump, então a coisa vai piorar ainda mais. Eu tô com um vídeo aqui da Ana Paula Henkel, um vídeo muito bom, onde ela fala justamente sobre a nomeação deste soldado íntimo, né, soldado fiel do Donald Trump para o Lula. É um recado para o Lula, na visão da Ana Paula Henkel. Estamos de volta, a gente retoma os assuntos internacionais. A Ana já fez uma prévia em comentário anterior, mas a gente retoma ao assunto porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou Daniel Pérez para o cargo de embaixador americano no Brasil. O posto está vago desde o início de 2025 e a indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado dos Estados Unidos. Aos 38 anos, Daniel Pérez é presidente da Câmara dos Representantes da Flórida, integra o Partido Republicano e é considerado um aliado próximo de Donald Trump. Filho de imigrantes cubanos, ele nasceu em Nova York e tem atuação política voltada para temas como saúde, infraestrutura e habitação. A indicação ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Washington e Brasília. Recentemente, o governo americano classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Ana, eu quero te ouvir mais uma vez, você já trouxe essa notícia mais cedo, mas acho que vale só a gente aprofundar, né? Por que da escolha desse nome de Daniel Pérez, o que ele representa, se você acha que vai ser confirmado esse nome no Senado dos Estados Unidos. E parece um combo, um pacotão aí de medidas, né? Visando o Brasil, é algo que já estava na pauta aí, já está na pauta de Donald Trump há algum tempo, mas parece que sim, tá tudo muito orquestrado, né? Uma iniciativa seguida da outra. Quero te ouvir o que representa a indicação do Daniel Pérez para representar, né, para assumir a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Paula, representa mais um recado ao Lula, porque Daniel Pérez, ele é um dos fiéis soldados de Donald Trump no estado da Flórida, até muito mais alinhado com Donald Trump do que com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis. Ele foi, nos últimos 2 anos, ele foi o Speaker of the House, ou seja, o líder da Assembleia Legislativa, né, da Flórida, e ele é um grande alinhado de Marco Rubio, ou seja, ele é da ala ideológica. Inclusive, ele foi considerado o mini Marco Rubio, foi essa a classificação que foi dada pelo Paulo Figueiredo em relação ao
Daniel Pérez. Do governo de Donald Trump. Hoje, quem está na embaixada no Brasil é o chefe de negócios, o Gabriel Escobar, que é um homem também de muita confiança do presidente Donald Trump, mas estava ali exatamente aguardando o que Donald Trump faria com a embaixada americana em Brasília. Agora, a gente vê que há uma incursão do nome do Brasil na agenda da doutrina Monroe das Américas para os americanos, da parte não apenas de negócios em relação às Américas, mas também da parte ideológica. Nós estamos falando do que aconteceu na Venezuela em 3 de janeiro desse ano, do que está acontecendo em Cuba, do que está acontecendo na Colômbia. Donald Trump também já está de olho na Colômbia, do que está acontecendo no México. Falamos na sexta-feira sobre a operação, por exemplo, entre o governo americano e as forças militares no México, sem a anuência do governo mexicano, exatamente porque cartéis mexicanos estão na lista de grupos terroristas dos Estados Unidos. Ou seja, há uma linha de ação muito bem definida do governo Donald Trump. E o que acontece, Paula, e de novo, o Lula teve todas as chances, porque essa linha de ação para as Américas sempre foi muito aberta. Não é uma linha de ação e um planejamento da administração Donald Trump que apareceu de repente. Não, agora nós vamos colocar a doutrina Monroe como principal ponto, vamos tentar isolar as Américas, tirar a influência chinesa nas Américas agora, a partir de 2026. Não, isso sempre foi, quem prestou atenção no discurso de campanha do Donald Trump percebeu isso. O ano todo de 2025 foi marcado exatamente pelo cuidado com as Américas e o hemisfério ocidental, ou seja, esse nome do Daniel Pérez agora, Paula, é mais uma pecinha, não apenas nos claríssimos recados ao Lula, mas também no que o governo Donald Trump, Marco Rubio, o Departamento de Estado, que eles querem fazer essa proteção, essa blindagem das Américas, tanto é que tem também o escudo das Américas com 17 países para combater o narcotráfico nas Américas. Brasil não entrou, México e Colômbia, quem sabe agora a Colômbia vai entrar, quem sabe o Brasil entre. Portanto, mais um recado para o atual governo brasileiro que, se o Lula tentou ganhar tempo ou enrolar o presidente Trump, acho que agora não tem mais conversa. Acho que agora já é tarde demais, né? E quando a gente observa o contexto todo, quando a gente observa, a Argentina já classificou o PCC, o Paraguai já classificou o PCC e o Comando Vermelho, e agora, daqui 2 semaninhas, tá? Vem o Abelardo de la Espriella na Colômbia, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele que é um fã declarado do Donald Trump, um fã declarado do Bukele, até no visual, no estilo modelo Bukele, que ele utiliza ali, né? O Abelardo de la Espriella, a primeira coisa que ele vai fazer é abraçar a pauta do Escudo das Américas, tá? Escudo das Américas, para quem não sabe, é um grupo de países que o Trump uniu no combate ao crime organizado aqui dentro da América Latina, tá? Nova matéria do Editorial Central, prepare o estômago, porque essa matéria é brutal, essa matéria é preocupante. Barbárie na Bahia. Comando Vermelho executa família em Alagoinhas e assassina bebê só de 1 mês. A violência desenfreada sobre o comando de facções terroristas atingiu o ápice da crueldade, com o fuzilamento frio de um recém-nascido no interior baiano. O governador simplesmente não deu a mínima, sabe? Não, nenhuma nota, nada até agora. Eu tenho o vídeo aqui do Pimentel. O Pimentel tinha chegado a dizer que não era o ideal a classificação dessas organizações como terroristas, conforme o Donald Trump tinha dito, conforme tinha feito, que era uma questão interna, mas ele já começa a rever os conceitos. Olha o que ele diz aqui depois desse ato. Então, a imprensa, infelizmente, não é uma imprensa que realmente quer
combater o crime organizado, porque a imprensa deveria estar batendo em cima, tá? Então, o Editorial Central é um dos poucos jornais sérios que a gente está tentando trazer esse projeto para vocês, com pautas que realmente vocês acreditam, para trazer esse tipo de informação, coisa que a imprensa grande, ela não traz. Nem no histórico de guerras tribais se assassinavam bebês, e o Comando Vermelho faz. Então, tá certo o Donald Trump, tá completamente certo. Nem no histórico de guerras tribais, matar um bebê era algo humanamente aceitável. Você sabe qual é o ápice da desumanização e do terror? É a morte de um bebê recém-nascido de 1 mês e meio com 4 tiros na cidade de Alagoinhas, na Bahia. Fica aqui que eu vou te explicar. Na mesma semana em que nós debatimos o fato do Departamento de Estado norte-americano incluir o Comando Vermelho no rol de organizações terroristas, na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia, um bandido já condenado, que tinha saído da cadeia há 2 meses, que estava em casa junto com a sua esposa e com seu bebê recém-nascido de 1 mês e meio, teve sua casa invadida pela facção rival, Comando Vermelho, foi assassinado, teve sua esposa também assassinada e teve seu filho, um bebê de 1 mês e meio, assassinado com 4 tiros. De fato, a grande imprensa brasileira ignorou essa notícia, ela estava totalmente focada na lista do governo americano, né? Muita gente entendendo que o Comando Vermelho não é terrorista, né? Talvez, por esse motivo, talvez essa barbárie tenha sido descartada ou mesmo escondida por boa parte da imprensa brasileira. O governador Jerônimo da Bahia não emitiu nenhum tipo de nota, não demonstrou nenhum tipo de indignação e também não demonstrou nenhum tipo de lamentação, né? É incrível que um governador seja tão insensível a tamanha tragédia, ou de repente isso na Bahia já faz parte do cotidiano. Nem no histórico de guerras tribais, quando você vai lá ver os homens das cavernas, né? Nem nessa época matar um bebê de uma tribo rival era algo humanamente aceitável. Mas na Bahia isso já aconteceu, o Comando Vermelho já acha isso normal. O ápice do terror, da desumanização, que foi escondido pela imprensa brasileira e não foi lá sequer lamentado pelo governo da Bahia. Pense nisso. Agora eu pergunto para vocês acreditam mesmo que o Donald Trump está errado? Vocês acreditam mesmo que não são organizações de terror? Até a Globo teve que sucumbir ao Gaquia, que também voltou atrás. É hora do Brasil entender que o culpado disso somos todos nós, diz Gaquia. O silêncio do Itamaraty é eloquente, acrescenta o Piquet. Dá uma olhada nesse trecho aqui, ou seja, a máscara do Lula caiu completamente. Dr. Lincoln, queria perguntar para o senhor sobre a questão da internacionalização, né? Os dois já citaram isso. Muito se fala que a questão da internacionalização do PCC, por exemplo, não é uma questão americana, porque a droga vai para Europa via África, mas a gente tem uma questão real aqui, que é a importação entre aspas, o tráfico, melhor falando, de armas que vêm dos Estados Unidos. Como uma coisa pode ter relação com a outra? A gente pode conseguir avançar nisso também diante dessa classificação americana, ou isso fica pior porque a cooperação pode ficar pode ser mais dificultada? Olha, eu acho que o termo que o Piquet usou, o choque de realidade, ele é muito importante, né? Nós chegamos no fundo do poço. Eu acho que é um ponto de inflexão necessário agora, né? Eu clamo por um pacto nacional, né, entre o governo federal e os governos estaduais, deixando de lado as questões políticas, porque nós temos hoje 30% do nosso território, como você já mencionou, ocupados, né? Ocupados pelo crime organizado, e a população vive sob o jugo do crime organizado, que está ali no dia a dia, né, aterrorizando essas pessoas. Então não adianta a gente esperar soluções externas apenas, né? Isso não vai acontecer. Então nós precisamos urgentemente, né, evitar essa vergonha que nós estamos passando. Na minha opinião, uma vergonha para o Brasil ter 2 facções que eram pequenas e eram de origem prisional, hoje classificadas como organizações terroristas e equiparadas aí, por exemplo, ao Estado Islâmico, ao Hamas, né, e outras extremamente graves.
Isso vai impactar a economia nacional, precisamos mudar essa realidade. Agora, o que você está me dizendo com relação ao processo de internacionalização do PCC, é preciso que a gente compreenda que isso é uma cadeia logística, né? O interesse do PCC nos Estados Unidos não é o tráfico de cocaína. Nós não temos ali notícia de integrantes do PCC nos Estados Unidos, no território americano, traficando cocaína. Porém, eles estão dedicados ao tráfico de fentanil dentro do território americano, já estão em 12 estados americanos e estão mandando armamento para cá. Quer dizer, um duplo interesse, né? Então, a rota americana, na verdade, se dá pela presença do PCC já em 12 estados, Júlio, e já com um tráfico interno de fentanil importante dentro dos Estados Unidos, associado com esses outros cartéis, né? e também mandando armamento para o Brasil. Agora, nós temos ainda mais problemas, porque nós estamos em 28 países, né? O Brasil já é hoje a primeira rota de passagem, ele já ganha do Equador, já é a primeira rota de passagem para o tráfico internacional. Diga-se de passagem, e aqui eu vou interromper o Gaquia, com todo respeito, diga-se de passagem que o Equador hoje, com Daniel Noboa, conseguiu resolver grande parte do crime organizado com o apoio, com o ingresso, com a entrada de militares norte-americanos dentro do Equador. O Equador está se tornando hoje um país que está resolvendo o problema do crime organizado. Já foi anunciado pelo Daniel Noboa que quase 90% dos líderes de facção estão hoje em presídios federais. Então, assim, a mudança é escancarada. A mudança de postura do Daniel Noboa em relação ao crime organizado, né, da mudança de rota do Equador, tornou hoje o Brasil o único aqui, ou o pior, né? O único não cabe, mas o pior país, né, como rota do tráfico. E isso aí, para mim, não faz o menor sentido, não é algo crível, não é algo plausível, não é algo que o Brasil possa comemorar, tá bom? Esse foi o nosso primeiro editorial do dia. Eu te agradeço pela confiança, pela credibilidade. Muito obrigado por estar conosco em mais um editorial. A gente volta daqui a pouquinho, ao meio-dia, com mais conteúdo especialmente para vocês, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.